graça sobre a minha vida. Eu peço que vocês, por favor, abram a Bíblia, meus irmãos, em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 1. Carta, ontem eu já ia falar que era livro, mas não é livro, é carta, né? Epístola aos Hebreus, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 4. Eu dei o título para esta mensagem, esta reflexão. Igualmente está na minha Bíblia aqui, no início desse texto, que é a revelação de Deus. A revelação de Deus. Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 4. Hoje nós vamos ler, aliás, eu falei 1 ao 4, nós até podemos ler, não há problemas, mas hoje nós vamos nos focar nos versículos 1 e 2 e muito provavelmente a gente vai encerrar na próxima semana. Eu tenho feito isso nos últimos domingos, né? Feito em 2 partes. Então, hoje nós vamos tratar dos versículos 1 e 2 a respeito dessa temática. Solta lá para mim, Gabriel, daí, por favor, quando puder. Agradeço. Então vamos ler ali Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 4, né? Mas a gente vai focar no 1 e 2, tá bom? Vamos lá então. Diz assim a palavra de Deus. A revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais ou aos ancestrais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vamos ler ainda o 3 e o 4. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que se apresenta aqui diante de nós, e nós cremos que, através do teu Santo Espírito, ela é poderosa para mudar a nossa vida, mudar a nossa história, e nós te agradecemos por isso e clamamos que assim seja nesta manhã, Pai. Não por minha causa, mas por causa do Senhor, da tua ação, da tua própria palavra, do teu poder, Senhor. Que assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos, que o Senhor nos transforme por meio desta palavra, pela ação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Ministra a cada um de nós o que nós precisamos entender, ouvir, aprender, Senhor Deus, e praticar, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. E eu peço que o Senhor me ajude nesta hora, Senhor, me cobre com o sangue de Jesus Cristo, Senhor, nesta hora, para que eu possa comunicar esta palavra aos meus irmãos, Senhor. Eu coloco a minha dependência completa em Ti, porque eu de fato preciso do Senhor para estar aqui. Então que o Senhor me ajude, Senhor, e que o Senhor abra os ouvidos de todos nós que estamos aqui, para nós entendermos o que o Senhor quer nos falar. E nós clamamos juntos aqui, Senhor. Fala, Senhor, porque nós, teus servos, todos nós, estamos aqui te ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, se a gente olhar as cartas anteriores que tem ali, né, depois de Atos começa ali, né? Carta de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos povos ali das cidades, né? Nós vamos ler que de fato tem essa terminologia, né? Epístola de Paulo a tal povo, né? Efésios, Coríntios, enfim. Aqui não tem. Aqui está apenas epístola ou carta aos Hebreus, porque justamente o autor é desconhecido. Há rumores de que talvez seja Paulo, ou até mesmo Barnabé, ou muitos outros, mas, né, que, enfim, não é o momento de se aprofundar aqui. Mas o fato é que não há uma identificação clara de quem é o autor dessa carta, certo? Mas o fato é que o tema geral da carta aos Hebreus é o seguinte, em linhas muito gerais, tá? E eu peço que você preste atenção nisso, porque isso aqui é bem importante para a gente entender o que está sendo dito aqui. O tema geral da carta aos Hebreus é estabelecer a superioridade e a divindade de Jesus sobre toda a criação.
sobre todos os anjos, sobre quaisquer outros seres celestiais. Inclusive, a superioridade de Jesus sobre os rituais religiosos realizados desde o Antigo Testamento. Então, Hebreus vai falar aqui nessa carta, o autor vai dizer que Jesus é muito, mas muito, infinitamente superior a tudo que vinha sendo realizado até então, certo? E o autor ainda vai falar que a nova aliança, nós temos esse termo, né, da antiga aliança e da nova aliança. E a nova aliança foi estabelecida então através do sacrifício de Jesus, do derramar do sangue dele ali na cruz do Calvário. E esse sacrifício, essa nova que fundou, digamos assim, essa nova aliança, ele é de fato completamente então superior à antiga aliança, certo? Que se valia então de sacrifícios de animais, de cordeiros, enfim, uma série de animais ali, conforme os tipos de pecados, né, no Antigo Testamento, para expiação de pecados. Então, quer dizer, por isso que nós falamos que Jesus é o Cordeiro de Deus, né? Porque com o sacrifício dele, não foram mais necessários cordeiros, não foram mais necessárias as rolinhas, né, que eram sacrificados ali conforme os rituais judaicos. Não precisava mais disso. A antiga aliança já ficou para trás, né? Foi citado ali na EBD. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo, né? Por isso que eu falei que, de alguma forma, Deus tem direcionado a EBD e a pregação para que se completem. E eu glorifico a Deus por isso. Mas o fato, então, é que os sacrifícios de animais eles se tornaram ineficazes. E até, na verdade, desnecessários. Não precisava mais. Porque aqueles sacrifícios eles duravam temporariamente. De tempos em tempos tinha que ir lá oferecer outro cordeirinho, outro animal, para expiação dos, entre aspas, assim, dos novos pecados, né, que as pessoas iam cometendo. E eles então tinham duração temporária. Mas o sacrifício de Cristo, então, o que é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, imaculado, ele foi perfeitamente eficaz e foi eterno. Ele fala perfeitamente eterno, mas é perfeitamente eficaz e eterno. Então não precisava de outro sacrifício. O de Jesus já cumpriu plenamente tudo que era necessário. E não precisava acontecer de novo, em tempos, o sacrifício dele. Foi de uma vez por todas. Então a mensagem central, digamos assim, da carta aos Hebreus é essa. A superioridade de Jesus diante de todos os outros rituais e seres da criação. Ok? E eu quero fazer aqui uma ponte, né, um link a respeito dos 3 ofícios de Jesus. Eu já comentei aqui em outra ocasião, mas Jesus ele tinha espiritualmente 3 ofícios, né? Profeta, sacerdote e rei. E eu vou falar rapidamente aqui sobre isso. Às vezes quando a gente fala do ofício de Jesus, a pessoa pensa que ele era carpinteiro, né? Mas não estamos falando disso. Estamos falando dos ofícios espirituais. Ele como profeta, sacerdote e rei, certo? Então, a carta aos Hebreus, ele estabelece a superioridade profética de Jesus como profeta, né? Primeiramente. Então Jesus ele desempenha o seu ofício de profeta enquanto ele estava encarnado, enquanto ele esteve encarnado aqui nesta terra, realizando o seu ministério terreno, junto das pessoas ali durante aqueles 3 anos. E ao mesmo tempo, se você pensar comigo, em que as profecias do Antigo Testamento eram a respeito dele mesmo, né? As profecias falavam acerca de Jesus. Se nós pegarmos o texto mais... vamos pegar um dos mais claros, né? Que não tem ali muitas simbologias. Isaías 53. É a respeito de Jesus. Tudo é a respeito de Jesus, na verdade. Todos os símbolos, o tabernáculo, a arca da aliança, enfim, eu não vou me alongar nisso, mas todos os símbolos, tudo era a respeito de Jesus. Todas as profecias eram a respeito de Jesus no Antigo Testamento. E, além disso, além de todas as profecias serem acerca dele mesmo, Jesus não era apenas um mensageiro destas profecias, né? Ele não era só um mensageiro como profeta, um dos seus ofícios. Ele não era só um mensageiro, mas ele era a própria revelação, aquele de quem as Escrituras falavam. Isaías 53 falava do Cordeiro de Deus que seria massacrado, que seria moído pelas iniquidades, e Jesus surge então como a própria revelação, o
próprio cumprimento dessa profecia. Então ele não é apenas o mensageiro, vamos colocar dessa forma, mas ele é a própria mensagem revelada, certo? E por isso é que ele tem essa superioridade profética, porque ele é o maior, o maior profeta de todos, melhor dizendo, né? E a gente pode ver isso, por exemplo, quando a palavra vinha aos profetas no Antigo Testamento, eles começavam assim: assim diz o Senhor, tal. Entregava a mensagem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, tal. Jesus não. Ele falava: eu, porém, vos digo. Porque ele era o maior profeta de todos. Ele era o maior de todos. É infinitamente superior aos que haviam surgido até então. E além da superioridade profética, que Hebreus trabalha aqui, ele trabalha a superioridade sacerdotal de Jesus como sumo sacerdote, o maior sacerdote de todos. Jesus, ele foi glorificado por Deus Pai. Ele passou por toda a humilhação da morte de cruz, mas então ele foi glorificado por Deus Pai. Não ele glorificou a si mesmo, pelo contrário, mas ele foi glorificado por Deus, para que ele pudesse então exercer, pensa comigo, presta atenção, para que ele pudesse exercer o ofício sacerdotal de oferecer a si mesmo como sacrifício. Sempre um sacerdote tinha que oferecer o sacrifício pelos pecados de alguém. E o Senhor Deus Pai exaltou a Jesus como o sumo sacerdote para que ele mesmo pudesse se oferecer em sacrifício. Por isso que nós falamos que ele mesmo se entregou, porque ele mesmo de fato se entregou, se ofereceu como esse sacrifício em favor dos pecados do ser humano. Então pensa comigo, eu falei, né? No Antigo Testamento o sacerdote ia lá, fazia todo o ritual e oferecia. Aqui Jesus mesmo cumpre esse papel. Ele foi ao mesmo tempo, então, o sacrifício, o Cordeiro de Deus, e o sacerdote que ofereceu o sacrifício. Estão me acompanhando? Estão comigo? Amém. E agora pensa comigo assim, isso aconteceu por quê? Porque que outro sacerdote, além do próprio Jesus, seria digno de oferecer o Cordeiro de Deus em favor dos pecados do mundo? Quem queria entregar o próprio Cordeiro de Deus como sacrifício? Não tinha como. Tinha que ser ele. Era ele. É ele. O sumo sacerdote. Por isso que nós lemos, nós cantamos, né, aquela canção, o Espírito de Deus está aqui. E ela fala, eterno sumo sacerdote. Porque ele é o maior de todos. Não há outro maior do que ele. E Hebreus vem estabelecer isso, essa superioridade de Jesus como sacerdote. Primeiro como profeta, que eu falei há pouco. Agora como sacerdote. E por fim, a superioridade real de Jesus, como rei. Lembra? Profeta, sacerdote e rei. Né? Os três ofícios de Jesus. E aqui Jesus ele é colocado como tendo essa superioridade real. Tá? Porque depois que ele venceu a morte, através da ressurreição, Jesus, que havia até então se humilhado a si mesmo, ele recebe então do Pai toda a autoridade nos céus e na terra, conforme a grande comissão, em Mateus 28. Nós lemos na semana passada, o irmão João comentou aqui na IBD mais cedo. Então, Jesus fala aos discípulos antes de subir de novo aos céus: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então ele recebe de fato, depois da humilhação, ele é exaltado, ele é glorificado e recebe toda a autoridade nos céus e na terra, sobre todas as coisas. Ou seja, ele reina sobre tudo. Nada está fora do reino de Deus, do controle dele, do poder dele, como rei que é. E ele foi então exaltado soberanamente e recebeu um nome que está acima de sobrenome, está acima de todo nome, né? Sobre todo nome. Você pode ler isso lá na sua casa em Efésios 1 e Filipenses 2. Então a carta aos Hebreus vem para reforçar todos esses aspectos da superioridade de Jesus. Também nos seus ofícios como profeta, sacerdote e rei. E no sentido de que a aliança, a nova aliança, fundada no sacrifício dele, é muito superior à aliança, à velha aliança, aos rituais mosaicos, aos 10 mandamentos. Ele é o principal mandamento. Jesus era muito superior a todas as outras coisas. Jesus era superior ao sábado. E eu não quero criar polêmica aqui, mas Jesus é superior ao sábado porque ele é o nosso descanso.
Não é um dia da semana, ele é o nosso descanso. E Jesus se apresenta então como infinitamente superior a tudo isso, reforçado pela carta de Hebreus. E eu quero então, feita essa ponte com os 3 ofícios de Jesus, eu quero ler de novo o versículo 1 ali de Hebreus, capítulo 1 que nós lemos. Acompanhe ali comigo, por favor. Na minha versão diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Até aí, versículo 1. Então veja, o texto deixa claro que Jesus falou de muitas maneiras no passado, certo? Havendo Deus falado de muitas vezes, muitas maneiras, pelos profetas, aos nossos pais, aos nossos ancestrais, né? É o que ele está dizendo aqui. Então Deus falou de muitas maneiras no passado. E eu listei apenas algumas aqui que eu quero comentar aqui com você. Não vou ler o texto bíblico, eu vou apenas citar a referência. Mas nós temos primeiro aqui, Deus falou com Moisés, na sarça ardente. Certo? Está lá em Êxodo 3:2. Deus falou com Elias, em voz mansa e suave. 1 Reis 19:12. Veio o terremoto, veio o vento forte, veio o fogo, mas o Senhor não estava em nenhuma delas. O Senhor estava na voz mansa e suave. E ali ele falou com Elias. Deus falou com Isaías, Isaías 6, por meio de uma visão no templo. Só aqui nós já temos 3, sarça ardente, na voz suave e uma visão. E foi dessa última forma que Deus falou com Isaías, por meio de uma visão dentro do templo, no ano do rei Uzias, tal, enfim. Você pode ler na sua casa. Deus falou com Jacó, em Gênesis 28, por meio de sonhos. Jacó colocou a sua cabeça lá na pedra para dormir, depois de fugir do seu irmão. E Deus se revela ali por meio de um sonho. E eis que Jacó, depois disso, ele coloca ali naquele lugar o nome de Betel, né? Betel. Se não me engano é casa de Deus, não estou bem lembrado, acho que né? Casa de Deus. Então o Senhor fala com Jacó por meio de sonhos. O Senhor fala com Manoá e sua esposa, esses eram os pais de Sansão, né? Ele fala com eles por meio de um anjo. Juízes 13, você pode ler depois na sua casa. Jesus falava com o povo através do Urim e Tumim, que eram ali, conforme os rituais judaicos, eram dois tipos de pedras utilizadas, né, pelo sumo sacerdote para saber a resposta de Deus em determinadas situações, determinadas questões. Só o sumo sacerdote podia manejar essas 2 pedras, porque ele as lançava ali conforme o ritual deles, e ele também contava com a revelação de Deus para que soubesse a vontade dele. Você pode ler um exemplo ali em Números 27, né, o livro de Números, capítulo 27, quando Josué é confirmado como sucessor de Moisés. Foi através do Urim e Tumim que Deus falou: eu quero que Josué seja o sucessor do meu servo Moisés. O Senhor falou com a humanidade, fala até hoje, através do arco-íris. O arco-íris é uma forma do Senhor falar conosco, de relembrar que Ele tem uma aliança estabelecida com a humanidade, de que a terra não vai ser mais inundada por um dilúvio. É a forma que Deus fala conosco até hoje. É tão bonito, né? Normalmente depois que chove, aparece um arco-íris. É a forma de Deus nos falar. Apesar de os físicos, os cientistas falarem que é o prisma refletido, nós cremos que é a aliança do Senhor conosco. A forma que Deus fala conosco. O Senhor falou com o povo no deserto através das colunas de nuvem e de fogo. De nuvem durante o dia e de fogo durante a noite. Isso é o símbolo do direcionamento e do cuidado de Deus sobre o povo enquanto estava no deserto peregrinando. Então veja que coisa mais linda, porque Deus sempre foi criativo e dinâmico, né, na sua forma de falar com o ser humano. Através do anjo, do sonho, da visão, do arco-íris. Enfim, eu listei só alguns aqui. Como Deus é um Deus criativo, né? Deus fala de uma maneira que nós, na nossa limitação, na nossa pequenez, nós podemos entender. Eu creio nisso.
Então, dito isto, com base no versículo 1, que Deus antes falou de muitas maneiras aos profetas, aliás, aos pais por meio dos profetas, o versículo 1 nos diz isso. Leia comigo o versículo 2 ali, por favor, de Hebreus capítulo 1. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quero ler de novo. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Aí essa última parte, pelo qual também fez o universo. Nós vamos abordar isso logo em seguida. Eu falei que Deus se mostra muito criativo, né, para falar com o ser humano, né? Dentre os vários símbolos ali, várias maneiras, né? Mas aqui eu falo isso como uma forma, claro, de glorificar Deus, mas o nosso Deus elevou e muito o seu nível de criatividade, né, para falar com o ser humano. Ele não falava mais por meio de símbolos, mas ele falou, não, eu vou lá falar com eles, pessoalmente. Ele elevou o nível de criatividade dele, porque ainda mais naquela época, com todos aqueles rituais judaicos, eles nem sequer cogitavam a hipótese de visualizar a aparência de Deus. A palavra fala, o Senhor falando, né, com Moisés, ninguém pode ver a minha face e continuar vivo, permanecer vivo. Mas o Senhor, ele muda essa circunstância. Então não bastassem todos esses sinais, todas essas maneiras diferentes que Deus usou para falar com a humanidade, ele enviou o seu próprio Filho para falar. Seu Filho Jesus, que também era Deus, também é Deus, né? Então quer dizer, Jesus sendo o próprio Deus, o Deus Filho, uma das manifestações da Trindade, então a gente pode dizer com tranquilidade que Deus já falou pessoalmente com o ser humano. Através de Jesus, através do Deus encarnado. Ele já falou pessoalmente com o ser humano. E benditos sejam, abençoados sejam aqueles que tiveram esse privilégio de desfrutar da presença física de Jesus. E o texto fala ali ainda que sobre o Filho, né, a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Herdeiro de todas as coisas, herdeiro, aquele que recebe a herança de fato, recebe algo, né? Então aqui a gente entende que essa carta está falando a respeito da exaltação de Jesus após a vitória dele sobre a morte. Porque então ele recebe o poder sobre os céus e a terra. Não é isso que fala lá em Mateus 28? Todo poder me foi dado sobre os céus e a terra. Por isso que o Filho é herdeiro de todas as coisas. Porque todas as coisas foram dadas a ele pelo próprio Deus Pai. Mas não como se essa exaltação, como se essa honra fosse uma coisa nova, uma nova dignidade, digamos assim. Mas é a retomada, é o retorno ao lugar que é de direito de Jesus. Ele retoma ali, depois de ser humilhado, depois de ser moído, massacrado, passar pela humilhação de se reduzir a esta matéria aqui. Ele retoma o seu lugar de glória, que lhe é de direito. E recebe ali de volta todo o poder sobre os céus e a terra. É por isso que ele é herdeiro de todas as coisas. E em seguida o texto nos fala ali, né, no final do versículo 2, pelo qual também fez o universo. Pelo qual, falando Deus assim, a respeito de Jesus, né? Pelo qual fez também o universo. Então, na semana passada, aqueles que estavam aqui, eu fiz a segunda parte da pregação a respeito de Tito, né? E eu falei aqui sobre o verbo. Jesus como verbo, como a palavra, como o logos, né? Segundo a tradução do grego, logos é a palavra, de fato é essa tradução. E segundo a filosofia grega, a razão que está por trás de todas as coisas, do discurso, a razão da existência de tudo, esse é o logos, esse é o verbo, esse é a palavra, esse é Jesus, que está por trás de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por meio de Jesus,
que ele fez todo o universo, que é o verbo. E Deus disse. Deus disse. Disse é o quê? Um verbo. Dizer. Deus proferiu a palavra. Estão me acompanhando? Amém. Eu peço a Deus em nome de Jesus que sim. Então Jesus, ele sendo esse verbo, aquele por meio do qual Deus fez todas as coisas, Deus fez o universo, segundo Hebreus nos fala, ele estava presente na criação, quando Deus de fato disse, quando Deus proferiu a ordem. Então Jesus, veja, ele é o logos da criação, ele é a razão da criação, ele é o fundamento que está por trás da existência de todas as coisas, segundo o conceito que os gregos traziam, que eu falei na semana passada. Ele é o logos da criação, o motivo da existência de todas as coisas. E é por isso que Hebreus trata da superioridade de Jesus sobre todas as coisas, sobre a velha aliança, Jesus superior como profeta, como sacerdote, como rei. Porque ele é a razão de todas as coisas. Ele é o logos, o motivo pelo qual nós existimos. E eu já vou me encaminhar aqui para concluir a minha fala, mas veja que nós tratamos ali num primeiro momento que o texto ele foi claro em dizer que as variadas formas pelas quais Jesus falou com a humanidade foram outrora, foram no passado, certo? Foram outrora, ó. Havendo Deus muitas vezes falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então essas outras maneiras que Deus usou para falar antes do Filho foram lá atrás. Lá antes. Só que a partir de determinada ocasião, ele passa então, versículo 2, a falar pelo Filho. Certo? Ele passa a falar pelo Filho, que é a razão de todas as coisas, como eu acabei de falar aqui. Então, juntando todos esses... vamos pensar assim, vamos costurar uma coxa de retalhos agora, né? A gente deixou um pouquinho aqui em cada lugar, vamos costurar tudo agora. Vamos tentar, pelo menos. Então, a pergunta que se apresenta aqui diante de nós, pensando tudo isso, é o seguinte: para quem ou para que nós temos dado ouvidos? Ao que nós temos dado ouvidos? Porque hoje, eu torno a falar, na verdade, antes Deus falou por muitas maneiras, certo? Muitas maneiras. A visão, a voz suave, enfim, já comentei aqui. Mas hoje, se a gente pensar no tempo que se chama hoje, nós estamos na nova aliança. Tem tantas vozes querendo chamar a nossa atenção, né? Tantas vozes. E muitas delas se auto-intitulam como sendo de fato a voz de Deus. Mas então, o que aconteceu com o que a gente leu no versículo 2 aqui? Que nós lemos que Deus tem falado pelo Filho. Nos últimos dias, Deus falou... Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Se isso é verdade, o que está acontecendo? Se Deus tem falado por meio do Filho. Porque há pouco aqui, pensa comigo, volta lá um pouquinho. Nós temos falado, eu introduzi ali falando sobre a superioridade de Jesus em todas as coisas, né? Através do relato aqui da carta aos Hebreus. Deus é superior sobre a velha aliança, Deus é superior sobre todos os anjos, sobre todos os seres, Deus é superior como profeta, sacerdote e rei. Amém, glória a Deus. Mas, se isso é verdade, então se o Filho é divinamente superior a tudo que possa existir, a todos os outros seres, por que então nós estamos buscando ouvir tantas vezes vozes que não são dele? E isso é para mim e para você, eu creio. Para todos nós. Porque nós estamos buscando ouvir vozes que não são de Jesus. Se é verdade que nós lemos aqui então que Deus fala pelo Filho. Por quê?
Ao que a gente tem dado tanta atenção? E cada um pode responder para si mesmo. Ao que ou a quem a gente tem dado tanta atenção? As visões? As sensações? As emoções? Nossa, se eu for no culto hoje e não sentir um arrepio, é porque não é de Deus. É isso que a gente tem intitulado como a voz de Deus? A sonhos, a objetos. Deus já falou por meio de objetos, mas isso foi, né? Vamos pensar no que a gente refletiu aqui até agora. Isso foi outrora. De repente a gente está dando atenção aos anjos, né? Nossa, eu preciso ter uma visão, tal, um negócio, como a gente costuma, a gente gosta de falar às vezes, um negócio muito sobrenatural aqui, porque aí eu vou ter certeza que é Deus falando. Mas peraí. Mas é preciso fazer uma ressalva aqui, porque eu creio, irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida acerca disso, de que Deus ele conserva em si mesmo, né, o poder de utilizar qualquer meio que ele quiser. Isso eu não estou questionando isso, eu não tenho nenhuma dúvida acerca disso. Deus pode falar através da palavra de alguém, através de de algo que a gente escute na TV, eu creio. A gente vai colocar limitação para Deus agora? Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, conforme a gente leu, a palavra aqui está declarando, não sou eu que estou falando, eu estou lendo aqui. Vocês têm a mesma Bíblia que eu. Que nos últimos dias o Senhor Deus Pai falou pelo Filho, por meio do Filho, tá? Então, por que não é mais fácil então nós buscarmos saber o que o Filho está falando, em vez de buscar intermediários, em vez de buscar objetos ou não sei, interações que funcionem como intermediárias entre nós e o Senhor? Porque Jesus veio justamente para quebrar com isso, para romper com os intermediários. Ele é o intermediário entre nós e Deus Pai. Então nós temos que nos dirigir a Ele. É mais fácil. É livre acesso. Né? Nós não lembramos, não cantamos o véu foi rasgado. Nós não precisamos mais ter temor de nos achegar a Jesus. Porque nós temos livre acesso de fato a Ele. E mais, eu digo mais uma coisa antes de encerrar aqui. Se nós temos esse livre acesso a Jesus, se Ele é a ponte de fato entre nós e Deus Pai, e se Ele é o verbo, a palavra, o logos, aquilo que está por trás, que é a razão de todas as coisas, se este de fato é Jesus, por que nós não buscamos saber entender o que Deus diz através da palavra? A palavra. Por que buscar outros meios de ouvir ao Senhor, se nós já temos, vamos colocar algumas aspas aqui, mas se nós já temos o Logos bem na nossa mão? Porque Jesus é a palavra. Ele foi a palavra encarnada, mas Ele continua sendo a palavra, o verbo, o Logos. E a palavra está aqui. Por que buscar outros meios? Não precisa. Eu não preciso. Você também não precisa. Eu quero encerrar com uma... Eu escutei essa semana, veja como Deus não se limita na forma que Ele fala conosco, né? Eu estava assistindo um podcast e inclusive com um músico, né, João Alexandre, não sei quantos conhecem, né, um violonista assim, fora de série, mas um homem de Deus, enfim. Aí em dado momento ele falou o seguinte, eu fiquei um pouco chocado na hora, assim, porque aquilo me impactou positivamente, sim. Porque às vezes a gente fala, o melhor de Deus ainda está por vir, né? A gente, às vezes, talvez muitos já cantaram, eu já cantei, o melhor de Deus ainda está por vir, já oramos, tal, já declaramos sobre alguém, o melhor de Deus ainda está por vir. Irmão, se você fala isso, se você acredita nisso, com todo amor do mundo, me desculpe, mas você está enganado.
Você está no engano. Se você está esperando o melhor de Deus ainda vir, não vai. Esqueça. Assim, não tem outro jeito de falar. Esqueça. Não vai vir. Sabe por quê? Porque já veio. Porque já veio. Jesus é superior a toda aliança. É superior a todo e qualquer ser que possa existir. É superior a toda e qualquer bênção que possa existir. Então o melhor de Deus não vai vir. Não vai vir, já veio. Já veio. E tá expresso aqui. Está expresso aqui. Essa então é a maior e melhor revelação de Deus que já aconteceu, que jamais vai acontecer de novo. Já foi dado para nós. É superior a tudo. É Jesus. Amém? Amém. Vamos orar juntos mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque cremos que esta palavra que está contida neste livro, não o livro material, o objeto em si, mas o seu conteúdo, as palavras que aqui estão, são de fato a revelação do Senhor para nós. A revelação das palavras de vida eterna que vieram até nós, chegaram até nós um dia, através de Jesus. E não há outro meio para que nós tenhamos acesso a esta palavra de vida dos céus, a não ser através de Jesus. Porque conforme nós refletimos juntos aqui, conforme o Senhor nos falou acerca dessa palavra, o Senhor Jesus ele é superior a todo e qualquer ritual, a toda e qualquer medição de dias, meses e anos. O Senhor Jesus é superior a toda e qualquer outra pessoa que já surgiu nesta terra falando. O Senhor Jesus é superior a todo e qualquer ser celestial, aos anjos que estão diante do teu altar adorando a ti. Jesus é superior a estes. E é a Ele que nós temos livre acesso, a este que é superior a todas as coisas, nós temos livre acesso. E nós glorificamos ao Senhor por isso. Então, Pai, nos ajuda a realmente viver esta palavra, viver esta verdade, de forma a não darmos atenção a outras coisas, a outras vozes, aquilo que se levanta, que se apresenta, muitas vezes se denominando como voz do Senhor. Porque a voz do Senhor, a palavra do Senhor, o conhecimento do Senhor, nós vamos ter apenas através da Tua palavra, que é viva e eficaz, que é a verdade. Nos ajuda, Senhor, a viver desta maneira. E se nós estamos caindo em enganos, de pensar que coisas maiores virão, no sentido de superiores, porque não virão, Pai, porque o melhor já veio, o Senhor já nos deu, que é o próprio Jesus. Nos ajuda a sair desse engano que porventura nós possamos estar, Senhor, e a entender de que nós só precisamos de Ti, Jesus. Nós só precisamos do Senhor para que os casamentos sejam restaurados, para que os nossos familiares sejam convertidos, para que o Senhor faça grandes coisas nesta igreja, para que o Senhor transforme a situação do nosso trabalho. Nós só precisamos de Jesus. Nós só precisamos saber o que Jesus fala, o que Jesus quer, o que Jesus diz, porque Ele é superior a todas as outras coisas. Nos ajuda, Senhor. Me ajuda e ajuda aos meus irmãos, porque nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós agradecemos, porque o Senhor é maior do que todas as coisas e nós Te glorificamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.